Corretor, colega corretora, mais um programa Questão de Direito. Toda quarta-feira o nosso compromisso aqui, marcado das 10 às 10h30, Questão de Direito. Uma aula para você, corretor. Aula de tudo, né? Vamos ter muito tema interessante aqui. Vamos trazer ainda vários temas importantes. Placa, como que funciona a exclusividade de placa. Licitações para o corretor, vamos falar sobre isso. Como o corretor de imóveis pode usufruir de uma licitação. A parceria com órgãos públicos. Vamos falar sobre isso também, tem muita coisa boa. Falamos nos programas passados, ação de cobrança de honorários de corretagem, olha quanta coisa boa. Não vai perder meia hora toda quarta-feira das 10 às 10h30. Tem que assistir. Sexta-feira é o dia do Cresce Esclarece, com o nosso William Boni aqui do Cresce, o seu Gilberto. Vamos lá, vamos aproveitar, conhecimento não tem preço, tá bom? Vamos aproveitar esse conhecimento. Bom dia, amigo corretor, amiga corretora. Mais um programa e o tema de hoje é um tema importante, hein? Roda o tema aqui, ó, alimentos. O que é esses alimentos, professor? Você corretor que paga alimentos para seus filhos, você divorciado, então paga você divorciado, separado e paga alimentos. Ou a corretora que recebe alimentos. E o que é alimentos, professor? Eu posso cobrar alimentos do meu filho? Eu tenho 60 anos, meu filho não me ajuda, tem condições para me ajudar. Posso cobrar do meu filho? Pode cobrar. Alimentos muito mais complexos. E é importante trazer esse tema porque o corretor, como a gente brinca muito no programa, o corretor hoje, ele deixa de ser corretor de imóveis para ser um consultor, tem que ter noção de tudo. Tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter noção do que é um inventário, o que é uma matrícula, uma transcrição, o que é uma certidão, o que é uma cobrança judicial, o que é alimentos, o que é divórcio, tem que ter noção. O que é testamento, o que é licitação. Corretor, hoje, para sobreviver nesse novo mercado, ele tem que ter noção de tudo, tem que ter conhecimento jurídico, topografia, entre outros conhecimentos. Então, busque esse conhecimento. Então, o tema de hoje é um tema especial, alimentos. O que é alimentos, professor? Quando eu falo de alimentos, e aí aparece um material para você, o conceito de alimentos, é o objetivo dessa ação de alimentos, que a gente fala alimentos, é sustentar, é obter o quê? Ajuda. Alimentos é obter ajuda. As despesas, né? Então uma criança, para sobreviver, ela precisa da ajuda dos seus pais. Quando existe o divórcio, uma separação, essa criança fica com a mãe ou com o pai, nasce o direito dos alimentos. Mas quando a gente fala de alimentos, não é só ação alimentícia. Esse alimentos vai muito além. Nós temos vários exemplos. Hoje, a jurisprudência, ela permite que o pai cobre alimentos do filho. Como assim, professor? O pai tem 65 anos, não tem condições, recebe apenas um salário mínimo de aposentadoria. O filho está bem de vida, está numa situação econômica privilegiada. O pai precisa de remédios e o filho não ajuda. Cabe ao pai, ele tem legitimidade para ingressar com uma ação contra o filho e cobrar alimentos. Ah, só pai de filho e filho papai? Também não. Nós temos os alimentos numa situação de marido e mulher. Lembra do caso lá do jogador, o Alexandre Pato, né? Aquela atriz, a Stephanie Brito, ficou pagando pensão, ele ficou pagando pensão para ela mais de 18 meses. E por que isso, professor? Porque o alimentos é a necessidade e possibilidade. Nós vamos lembrar de um binômio. Quanto você pode pagar? Possibilidade. Qual a necessidade da pessoa? E não é vinculado só no vínculo de filho, filiação, mas é vinculado ao alimentos na necessidade de pedir ajuda, de precisar de ajuda. Então vamos lá, nesse caso aí do jogador Alexandre Pato. Por que a atriz pediu pensão? Qual o fundamento? Quando ele casou com ela, o que aconteceu? Ela se afastou do seu trabalho. Nesse momento que ela se afastou do seu trabalho para cuidar dele, para cuidar do casamento, foi morar com ele em outro país, no divórcio, para ela voltar para o mercado exige um tempo. Exige um tempo, exige um sacrifício, ela deixou o trabalho de lado. Então, com esse divórcio, nasce a necessidade de alimentos. Ela precisa de uma ajuda para voltar para o mercado. Então o fundamento do alimentos dela, da ação de alimentos dela, foi esse. Isso ocorre com o pai para filho também. O pai precisa tomar medicamento, ou algum medicamento específico. E o filho tem condições de ajudar o pai, mas não ajuda, por algum motivo não ajuda. O pai poderá entrar com uma ação contra o filho. É isso mesmo, o pai contra o filho. Que não é tão comum que nós estamos acostumados do filho, né, cobrar alimentos do pai. Qual a idade, professor, de alimentos? Existe uma discussão muito grande em relação a isso. Nessa situação de criança, do menor, até 18 anos. Existe um entendimento também que o pai pagará alimentos para o filho, ou a mãe, porque a mãe também paga alimentos. Se a guarda for do pai, a mãe paga os alimentos, né? Existe um entendimento também que até os 21 ou até os 24 anos.
Por quê? Porque está fazendo faculdade, está fazendo um curso técnico, então ainda precisa desse auxílio, dessa ajuda do seu pai ou da sua mãe. Quando ele fala de alimentos, é uma obrigação, um caráter alimentar. Muita gente brinca, mas é verdade, né? Alimentos, ela da cadeia. Né? É um grande medo do brasileiro que não paga a pensão, é a cadeia. Por quê? Porque é uma prisão cível. Vários fundamentos que nós temos nas ações de alimentos, um deles é esse, o pedido de prisão. E aí o sujeito tem que arrumar o dinheiro, senão ele vai preso. Não é a prisão criminal, mas sim cível, uma prisão cível. Quando a gente fala de alimentos, é necessidade e possibilidade. Então, não podemos comparar o alimentos do filho do Neymar. Quanto o Neymar ganha? Qual a necessidade do filho do Neymar, hein? E a possibilidade do filho do Neymar? O filho do Neymar precisa, ele tem uma necessidade de ter uma escola melhor. Por quê? Porque ele pode ser sequestrado, tem que ser uma escola que tem uma proteção, uma segurança. O filho do Neymar, talvez ele necessite mais que uma criança comum, né? Uma criança que não é de uma estrela lá, o Neymar, um exemplo hipotético. Então, a pensão alimentícia, o valor, o grande fundamento está na necessidade de quem pode pagar, quanto eu posso pagar, quanto eu posso contribuir. E a possibilidade da criança, não só da criança, do menor, mas nós sabemos também da esposa, né, do marido ou também do pai. Porque pensão alimentícia, temos que esquecer, o leigo ele entende que a pensão alimentícia já lembra de criança. Ah, então você paga a pensão para a criança. Não. Muitas vezes o sujeito paga a pensão para o pai, porque o pai dele, a mãe, necessita de ajuda. Ou a esposa, né, a ex-esposa. Então, pensão alimentícia, qual que é o grande fundamento dessa história? É a necessidade de um e a possibilidade do outro. Professor, qual o valor máximo que eu posso pagar numa pensão? A lei não fala nada, né? Então existe uma confusão muito grande, a mídia muitas vezes não explica da maneira correta, que os alimentos, dizem, né, a lenda, que os alimentos até 30%, 33%, mas não é verdade. Depende da necessidade e da possibilidade. Porque não tem uma lei, não tem uma jurisprudência, uma legislação que fixa o valor. Fala que é 33% o máximo. Isso em praxe no mercado, no judiciário, o topo, né, seria 33%. Mas não é, é um valor que o mercado, né, a justiça criou, um topo. Mas não é um limite, porque não tem limite, ainda não foi fixado esse limite ainda. Mas o que é importante saber nesse alimento? Então o sujeito, se ele tem um filho, que mora com uma esposa, paga alimentos para ela, casa de novo, e aí tem que pagar mais alimentos para outra esposa, para os filhos, né? Ele vai pagar 30% para cada um? Se eu tenho 3 filhos, então 90%. De 100% vai ficar com 10%? Não é assim. Pensão alimentícia, eu tenho que pensar, guarde esse binômio, que é a necessidade e possibilidade. Quando eu falo de necessidade e possibilidade, eu estou falando do valor. É uma forma, necessidade mais possibilidade igual ao valor. Por quê? Porque é aí que vai se basear o valor. Não é os 30%, os 33%, o teto máximo, mas quanto o pai pode pagar, a possibilidade dele e qual a necessidade da criança. Quando a gente fala em alimentos também, ação de alimentos, tem que tomar muito cuidado. Porque o início da coisa é o alimentos, é a ação de alimentos. Mas uma vez essa ação em curso, a ação de alimentos, que vai ter uma decisão provisória, né, o juiz ele vai sentenciar, vai despachar uma decisão provisória. Nessa decisão provisória, depois vai ter pode ter uma reforma ao final da audiência, né, realmente com a decisão, pode ter uma reforma, então de 25 provisório pode passar para 30, ou baixar de 25 para 20, para 15, pode ter uma alteração, porque é uma decisão provisória. Mas o que é importante de guardar no alimentos? Que o alimentos eu não posso mudar porque eu quero. Ah, eu pago alimentos para o meu filho, eu estou desempregado, sou corretor de imóveis, eu estou numa maré ruim, faz 6 meses que eu não venho no imóvel, vou baixar, por vontade própria, vai lá e abaixa a pensão. Né? Então pode fazer isso. Porque quando a gente fala de alimentos, existe uma sentença, ou um acordo também, homologado, devidamente homologado. Para eu mexer nesse mundo de alimentos, eu tenho ferramentas para isso. Quais ferramentas, professor? Vou te falar. Primeira ferramenta, a revisão de alimentos. Então o sujeito que paga a pensão alimentícia, seja para o pai, seja para o filho ou para a esposa, ou seja para o tio, agora houve uma mudança na jurisprudência, o tio pode cobrar alimentos de você, se ele achar que você está bem de vida e se ele realmente precisa disso, né? Então está mudando muito, está ficando muito mais amplo o negócio. Se existe a necessidade de você baixar realmente a pensão alimentícia, diminuir o valor porque para você está excessivo, você não está aguentando pagar os R$1.000 de pensão, você não pode por vontade própria fazer o depósito, fazer o pagamento de R$800, 700, 500. Não pode, hein? Cuidado. Porque se fizer isso, está pagando um valor menor do que foi combinado, menor do que foi julgado,
E você corre o risco, sim, de ter um pedido de execução. Execução, a gente conversou lá na execução de cobrança de corretagem, execução é a cobrança. Se eu tenho um título executivo judicial, que é a sentença, um acordo, eu posso cobrar de você algo, porque eu tenho um título para isso. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Título executivo me dá o direito de cobrar, né? Por isso a gente brincou tanto, corretor de imóveis tem que ter contrato de honorários, porque é um título para ele poder cobrar seus honorários de trabalho, dignos, né? Caráter alimentar. Então, na pensão a mesma coisa. Para que eu possa cobrar essa pensão, eu tenho que ter um título, uma sentença, um acordo, uma minuta de acordo. E para você mudar, aumentar o valor ou diminuir o valor, não pode fazer por vontade própria. Você tem que entrar com uma outra ação que chama revisão de alimentos. Ah, professor, então eu pago pensão alimentícia R$1.000, tá apertado para mim, eu só tenho condições de pagar 500 agora. Não sei se vai melhorar a minha situação, mas eu só consigo pagar 500. Eu não posso fazer por vontade própria? Não, não faça isso, corretor. Não faça isso, corretor, corretora. Não faça isso por quê? Quando a gente fala em alimentos, para eu alterar essa situação jurídica, foi criada uma situação jurídica, eu tenho que entrar com uma ação de revisão. Então, revisão para diminuir ou revisão para aumentar. Vamos dizer num exemplo hipotético que do outro lado, a sua ex-esposa, ela percebeu, opa, meu ex-marido está ganhando dinheiro, hein? Ele tinha um escritório pequenininho de corretagem, de imóveis, agora ele já tem uma imobiliária grande. Pô, ele paga R$500, está trocando de carro toda hora, paga R$500 de alimentos. Eu quero uma pensão maior para o meu filho. Ele tem que pagar, a necessidade dele mudou. E a possibilidade do meu filho, consequentemente, também mudou. Eu quero de R$500, eu quero 2.000. Não sei, talvez, exemplo hipotético. Cabe isso? Cabe. Mas também tem que ser através de uma ação de revisão de alimentos, né? Então, tanto o autor como o réu da ação podem entrar com essa ferramenta processual para fazer a revisão, para aumentar ou diminuir. Então, se você paga a pensão ou tem alguém na sua família que paga a pensão, um colega, e você que é corretor e com certeza tem que estar bem informado, porque é uma profissão diferenciada, né? Tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter conhecimento de muita coisa, explique para esse seu colega, seu amigo, seu parente, que não pode baixar a pensão do nada, por vontade própria. Tem que entrar com uma ação que chama revisão de alimentos. E esse sujeito, né, que requer aumentar a pensão alimentícia do seu filho, porque a pensão é dele, não é da pessoa, a pessoa o representa, né? E aí nós vamos entrar naquela questão de incapacidade. O que é incapacidade? 18 anos, capacidade plena. Dos 16 aos 18 anos, nós temos a incapacidade relativa. Como que funciona isso? O sujeito que tem 16 anos, dos 16 aos 18, pode assinar um contrato? Pode assinar um contrato, desde que seja assistido por alguém, papai, mamãe ou irmão, dos 16 aos 18. E abaixo dos 16, professor? É absolutamente incapaz. A incapacidade absoluta. Esse sujeito não palpita nada. Precisa assinar um contrato de compra e venda? Não, porque quem vai representar ele? Papai, mamãe ou responsável legal vai assinar por ele. Diferente dos... Então vamos lá, guarda isso que é importante para você na sua vida profissional. Dos 16 aos 18, relativamente incapaz. Então, o menor pode assinar um contrato? Pode, mas o papai e a mamãe tem que assinar junto, ou representante legal. Menos que 16, pode assinar? Não. Papai, a mamãe ou responsável legal vai assinar por ele. Por quê? Porque ele não palpita nada. Ele tem um representante, né? Legal. Papai, mamãe ou representante legal. Já no 16 aos 18, ele palpita, só que ele tem que ser assistido por alguém. Então, guarde dessa forma. Na ação de alimentos é a mesma coisa. Muitas vezes, ele mesmo, Pedrinho, de 6 anos, ele é autor da ação, mas é representado pela sua mãe, porque o Pedrinho não tem idade ainda para entrar com a ação. Então ele entra com a ação representado pela sua mãe. Voltando aqui, então para alterar alimentos, o que eu faço, professor? Revisão, tanto para aumentar o valor ou para diminuir. Guarde isso, é importante. Não pode alterar de outra forma. Ah, vou alterar por vontade própria, um risco, não faça isso. Porque o outro lado, o autor da ação, pode entrar com uma ação de execução. Você está pagando pela metade, quem paga mal paga 2 vezes. Ah, mas eu estou pagando, mas se é R$1.000 a pensão, você está pagando 500, você não está pagando da forma adequada. E aí corre risco, né, sob pedido de prisão. Toma cuidado com isso. Professor, e para acabar com a pensão, hein? Existe uma outra ferramenta processual, que o nome dessa ação é exoneração. Ação de exoneração. Essa ação é a única ferramenta que vai encerrar esse ciclo de pensão, de cobrança de pensão, de pagamento de pensão, o nome que você quiser utilizar. Essa ação de exoneração, quando que eu vou entrar, professor? Se for o caso menor, fundamento jurídico, 18 anos. Né? Então, cumpriu a maioridade, você vai ingressar com a ação. Mas muito cuidado, porque não é só ingressar com a ação por causa da idade. Hoje a justiça, a jurisprudência entende que o sujeito, por mais que ele tenha 18, 21, 24 anos, se ele ainda precisa do papai ou da mamãe,
O papai e a mamãe nem precisa ajudar ele, não tem jeito. Então, pensão alimentícia vai guardar as duas palavras que a gente já conversou, necessidade e possibilidade. Se a criança, né, que agora virou um adulto, tem 21 anos, 24, ainda tem a necessidade, não é porque fez 21 anos, acabou a pensão. Não se vincule à idade, isso é ilusório, né? A justiça não entende dessa forma. O que importa não é a idade, mas sim a necessidade. Necessita ainda o João, de 19 anos? A Maria, de 24 anos, ainda necessita de pensão alimentícia? Ela precisa da pensão alimentícia ainda? Se faz faculdade, complicou a situação, né? Porque se ela faz faculdade, ela necessita da ajuda dos pais. Se faz faculdade, um curso técnico, hoje a jurisprudência vem reconhecendo também. Então, pensão alimentícia, para eu alterar os alimentos que eu pago mensalmente para meu filho, seja o homem, seja a mulher, para o filho, não só para o filho, mas para a esposa, eu tenho que fazer o quê? Para alterar isso, para aumentar ou diminuir, revisão. Para acabar com a pensão, exoneração. E para cobrar o que não está sendo pago, execução de alimentos sob pena de prisão. Pode ser usufruída aí. Outra questão importante em alimentos, hein? Então a gente já conversamos aqui, não esquece que o alimento é só para criança, não. Seu papai tem 65 anos, precisa de você e você não ajuda ele pode entrar com uma ação contra você. Olha que interessante, hein? Sua esposa, você tirou ela do mercado de trabalho. Quando você casou com ela, você virou para ela e falou assim, minha querida, pode sair do trabalho. Eu sustento a casa, cuida dos nossos filhos, cuida da casa. Só que depois de 2 anos você fala, eu quero o divórcio. Você quer o divórcio? Cabe a ela tem condições para isso, jurídica, de te cobrar na justiça uma pensão durante certo período, né, determinado período. No caso, um grande exemplo que nós temos, o caso do Alexandre Pato e a atriz. Por quê? Porque ele tirou ela do mercado de trabalho. Então, para ela voltar para o mercado de trabalho, ela necessita de um tempo, 18 meses, a pensão que ele estava pagando. Então, necessidade e possibilidade. Esquece os 33%, isso é ilusão. Isso a gente fala muito, mas não tem lei que define isso. Exemplo do Neymar. Neymar paga, um dos filhos que ele paga, parece que 18 mil reais por mês. Mas qual a necessidade do Neymar, do filho do Neymar, e qual a possibilidade do Neymar? O João ganha 1.000 reais por mês, ele vai pagar 13 mil reais? Não vai pagar 13 mil reais, porque ele ganha 1.000 reais por mês. Então, pensão alimentícia, esquece a idade, esquece essa porcentagem, né, 33%, isso é a base. A justiça condena o máximo nesse valor para manter uma tabela aí, mas não tem um valor fixado, depende muito da possibilidade de quanto você pode pagar. Lembrando, trazendo uma outra questão, já que é para aprender, vamos aprender direito, vamos brincar aprendendo aqui. Quando eu falo de ação de alimentos, existe os alimentos gravídicos, hein? Como que funciona isso, professor? Olha que situação interessante, hein? Os alimentos gravídicos é aquela situação, o sujeito ele saiu com a mulher, pronto, saiu com uma mulher, uma noite só. Foi um namoro de uma noite só. Só que a mulher depois aparece na porta dele. Fala assim, ó, estou grávida de você. Ah, não, mas esse filho não é meu, não. Ah, não é? Ela vai atrás da justiça, ingressa com uma ação contra você, o corretor, ingressa com uma ação pedindo os alimentos gravídicos. Ou, né, aquela situação onde a mulher realmente, o cara não quer ajudar em nada. Ela ficou grávida do sujeito e o cara não quer ajudar em nada. Na gestação, não estou falando após o parto, hein? Na gestação. O cara não ajuda em nada. Ela vai procurar o sujeito e fala, ó, estou grávida de você. Ah, não vou ajudar em nada. Não, deixa nascer a criança. Não é assim. Hoje existe uma tese, uma ferramenta importantíssima que é a ação de alimentos gravídicos. Antes de nascer a criança, a mulher, a mãe, tem direito a receber alimentos mensais. Por quê? Precisa para custeio, né? De médico, medicamentos, alimentação, antes de nascer a criança. E olha que interessante nessa situação, hein? Vamos dizer que existe uma discussão entre a paternidade. Existe uma investigação de paternidade. Então o sujeito ele desconfia, entra com uma ação de paternidade, investigação de paternidade, e aí na audiência, né, o juiz sentencia, através de provas, exame de DNA, que essa criança não é dele. Como que fica essa situação, professor? Então ela vai devolver todo o dinheiro, pagava 2.000 reais de alimentos gravídicos por mês. Ela tem que devolver todo o dinheiro? Olha que interessante. Não. Esse dinheiro não é reembolso, não volta para você. O que poderá, tem que estudar o caso de forma prática, é ingressar com uma ação de danos morais, perdas e danos, foi praticado um ato ilícito, mas esse dinheiro não volta. Então cuidado, hein? Cuidado aí, porque o alimentos gravídicos é novidade, é uma novidade já antiga, não tão novidade, mas muito discutido na justiça, é a possibilidade de ingressar com uma ação de alimentos antes do nascimento da criança. Então não nasceu a criança ainda, mas você já começa a pagar a pensão. Por quê? Porque a mãe, é verdade, né? A gestação ela gera despesa para a mãe.
precisa de médico, precisa de fazer consulta, precisa de medicamentos, vitaminas, precisa se alimentar bem. Então realmente é um fundamento. A gente fez um exemplo hipotético aqui, mas existe aquela situação também onde o sujeito não quer ajudar em nada na gestação. Não, deixa nascer a criança, me divorciei de você, aí eu ajudo. Então a essa mulher, essa corretora, pode ingressar com uma ação pedindo o quê? Pedindo os alimentos gravídicos e com certeza vai ser deferida, porque já está pacificado no mundo jurídico. Ah, professor, e se eu pedir um exame de DNA na gravidez? Dá? Dá. A medicina está avançada, a tecnologia está muito avançada, né? Então existe, apesar de estar na gestação, estar gestante, dá para fazer o exame de DNA, sim, dá para fazer. E aí uma discussão muito mais ampla vai além. Mas olha que interessante o tema de hoje, essa ação de alimentos. Então você já guardou. Alimentos não é só para o menor. Na verdade, alimentos é a necessidade e a possibilidade. Possibilidade de quanto eu posso pagar e a necessidade da criança, do pai, da esposa. Alimentos é muito mais amplo. Porque quando eu falo em alimentos, pode ser a esposa que vai receber esses alimentos, pode ser o marido também, porque pode ocorrer o inverso. Hoje nós temos a igualdade, né? Homem e mulher, a Constituição Federal, homem e mulher, filhos, é tudo igual. Não tem mais diferença homem e mulher. Não pode existir distinção de salário ou distinção de qualquer coisa, discriminação. Homem e mulher é tudo igual para a Constituição Federal de 88, para a Justiça. Então vamos falar de uma situação onde o marido, a esposa virou para o marido e falou assim, ó, fica em casa lavando louça, deixa que eu pago as contas. Estou bem sucedida, sou empresária, tenho uma imobiliária, sou corretora, pode ficar em casa. Quero que você saia do emprego, você ganha muito pouco no emprego, está ajudando nada, vai tomar conta das crianças. Amanhã depois ela divorcia do sujeito, fala, ó, depois de 2 anos, não quero mais nada com você, sai de casa, pode deixar que eu cuide das crianças, quero a guarda das crianças, não quero mais nada com você. Esse sujeito pode ingressar com uma ação de alimentos também, né? Pode ingressar com uma ação de alimentos, por quê? Porque o mesmo direito tem o homem, tem a mulher também, ok? Quem pode ingressar com uma ação de alimentos? Olha o material na tela aí. Pode o filho, representado pela sua mãe, a esposa ou o marido também, e os pais, né? E os pais também. Outra informação, já para trazer informação completa, o alimentos ele pode ser também pago pelo papai e pago um pouquinho pelo avô. Mudou as coisas. Então vamos dizer assim, numa situação, o sujeito está desempregado. Mas se o pai desse sujeito tem condições financeiras, não que ele vai arcar com a pensão inteira, mas a jurisprudência entende que ele pode arcar, ajudar, pagar 40% da pensão, 60% da pensão, e os outros 40% o filho paga. Então, muitas vezes, essa pessoa que precisa do pagamento dos alimentos pode jogar na ação, né, no polo passivo que a gente fala, como réu da ação, joga os avós. Nossa, professor, que injusto isso. É a justiça, né? É a prática da justiça que eu estou te trazendo aqui. Então, na verdade, se você tem um filho que não paga a pensão, e alega que está desempregado, aquela confusão. Se o outro lado quiser cobrar você na justiça como pai, né, vovô, a vovó, vai pagar a pensão. E hoje já funciona assim. E hoje já existe uma mudança também na legislação e na jurisprudência que até o titio está ajudando a pagar a pensão. Então, olha como mudou a coisa, olha a importância da coisa. Para mudar alimentos, o que eu tenho que fazer? Posso mudar por vontade própria? Não, não faça isso. Revisão de alimentos. Tanto para aumentar o valor de alimentos, como para diminuir, eu preciso da revisão de alimentos. Além disso, para cobrar alimentos, como que chama essa ação, professor? Execução de alimentos, tem que executar. E aí sim cabe o pedido, né, de penhora de bens ou de prisão, que é o grande medo. Muita gente brinca, né, aí fora e fala assim, ah, professor, a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão alimentícia, né? Não é por aí, mas assusta. Pensão alimentícia é da cadeia mesmo, então toma cuidado, paga a pensão direitinho, se precisar diminuir essa pensão, tem que entrar na justiça com uma revisão. Se do outro lado precisa do aumento dessa pensão, vamos falar de revisão para aumentar essa pensão. Ah, professor, fez 18 anos, não vou pagar mais. Não preciso pagar mais. Não, não faça isso também, porque fez 18 anos, se você deixar de pagar, e não pode ser por vontade própria, você está descumprindo uma ordem judicial, a sentença, né? Então o outro lado pode te executar, te cobrar, obrigação de fazer. Então o que você tem que fazer? Tem que ingressar com uma ação que chama exoneração de alimentos, para liquidar esses alimentos, tá? Porque uma vez que fez 18 anos, você não pode por vontade própria, 18, 20, 21, 24, você não pode por vontade própria falar assim, não vou pagar mais. Fez 18 anos, está na faculdade, está trabalhando, não. Você tem que ingressar com uma ação que chama exoneração de alimentos para acabar com essa pensão alimentícia, para encerrar, para rescindir, tá bom? Esse título executivo, ok? Fundamentação de alimentos, só para você ter uma noção prévia, tá bom? É a Lei 5.478, 68, tá lá nos artigos também do Código Civil, 1694 a 1710 do Código Civil. Também temos lá no Código de Processo Civil, 732 a 735 do Código Civil. Então vamos para a nossa
Questão X? Chegou o grande momento. Roda! Vamos lá para a pergunta então. Professor, na execução da prestação de alimentos, pode ocorrer a prisão civil do alimentante? A gente conversou sobre isso. Pode ou não pode? Quem está assistindo o programa? Vamos lá, acorda aí, hein? Quarta-feira ainda, hein? Pode ou não pode? Pode. E esse é o grande medo da sociedade, o grande medo de quem paga alimentos. Porque pode sim e funciona, né? Funciona porque se você não paga a pensão alimentícia, não o fato de não pagar, mas também pagar mal. O que é pagar mal? É R$1.000 a pensão, você paga 300 por vontade própria. É R$2.000 a pensão, você paga 1.000. É 600, você deposita 150 por vontade própria. Ah, não tenho condições. Não é assim. Pensão alimentícia não é brincadeira, hein? Cuidado. Faça a coisa correta e oriente esse colega seu que paga a pensão a coisa certa, tá? Não pode fazer isso, dá prisão sim, prisão civil, tá? Então toma cuidado com isso. Muito cuidado, tá bom? Chegamos ao grande momento, pergunte ao professor. Vamos embora então. Maurício pergunta aqui, professor, os honorários de corretagem podem ser considerados alimentos? Se sim, com base jurídica, podemos entrar com uma ação? Olha que interessante, boa pergunta, né? Cuidado, hein, corretor? Se você trabalha, com certeza é o seu salário, os seus honorários, né? A sua comissão, os seus honorários. Então, ela tem caráter alimentar para você. Salário tem caráter alimentar. Por isso o salário ele é protegido constitucionalmente. Como assim, professor? Dá um exemplo. Existe a penhora online, a gente conversou nos programas anteriores. O que é a penhora online? Bloqueia a sua conta. Quando bloqueia uma conta salário, o advogado, ele vai lá despachar com o juiz. Então ele faz uma petição, chega no juiz e fala, excelência, essa conta é salário, não pode ser bloqueada. E o juiz muitas vezes acata, provando isso, né, com lerite, com meios, extrato, provando isso na hora e pede para desbloquear. E por que faz isso? Porque conta salário, como a poupança, até 40 salários mínimos, existe uma proteção legal. Caráter alimentar, você precisa sobreviver, você precisa sustentar. Com certeza, qualquer salário, seja pago por hora, por dia, por mês, por semana, e no caso do corretor, através de comissão, que é os honorários do corretor, é o salário do corretor, tem caráter alimentar. Pensão alimentícia tem caráter alimentar? Também. Mas a pensão alimentícia, o grande fundamento dela é a necessidade e possibilidade, né, de uma pessoa que precisa desse auxílio, de alguém próximo, que tem uma vinculação. O pai, a mãe, o irmão, né, o ex-marido, a ex-esposa. Então a pessoa vinculada a essa família, né, vamos dizer assim, existe um vínculo sanguíneo, não só sanguíneo, então há cuidado que hoje nós temos a afetividade. Hoje a relação de parentesco, né, não é mais ligada só ao sangue, sangue do sangue, isso não existe mais. Hoje equivale também à afetividade. O que é afetividade? A vontade de ser. Então, o pai é aquele que cria, esse ditado antigo, e esse ditado é verdadeiro hoje. Pai é aquele que cria. Mas cuidado com isso. Porque caráter alimentar, sim, tem caráter alimentar. Pensão também. Mas alimentos é outra coisa, porque alimentos, na verdade, está vinculado mais ao direito de família. E aqui o caráter alimentar, sim, o salário do corretor é o caráter alimentar, mas não tem ligação com alimentos. Alimentos é uma outra situação. Se o corretor não receber os seus honorários devidos, aí cabe uma ação de cobrança, execução de corretagem, que é uma outra coisa, ok? Mas boa pergunta, gostei da pergunta. Tem mais uma aqui. A Rose, de Jundiaí. Abraço, Rose. O filho completou 18 anos e o pai para de pagar a pensão, que pagava por conta própria. Nesse momento, o filho pode entrar na justiça para requerer a pensão, que foi suspensa caso o filho faça a faculdade? Rose, sim. Por quê? Porque, na verdade, por isso é importante, e aí é importante para o homem e para a mulher, vamos ser neutros nessa situação, a intenção é ajudar e bem informar você, corretor e corretora, para que você consiga passar essas informações adiante. A gente precisa de uma sociedade que se ajude. O ser humano precisa ser mais unido, não é verdade? Bom, ação de alimentos, o interessante é sempre regularizar a situação. Como assim? Entrar com uma ação de alimentos. Se você tem que pagar alimentos, não fique pagando por fora. Né, paga por fora, sem... Não, entra com uma ação de alimentos. Não é só a mãe que vai entrar com a ação de alimentos. Tem muito pai aí que paga alimentos e ele mesmo entra com a ação, porque ele quer fazer a coisa certa. Ele muitas vezes tem registro em alguma empresa, ele quer que desconte logo na folha de pagamento. Para ele é melhor, mais seguro. Então, alimentos, a gente tem que esquecer que só a mãe entra com a ação, só a mãe representando o filho. Mas o pai pode entrar com a ação. Então, o correto, Rose, é sempre regularizar lá do começo. Porque esse negócio de pagar formalmente é difícil, né? Mas, na sua situação, e a gente usa de forma prática para os colegas aqui, cabe sim porque alimentos é necessidade e possibilidade. Não é porque não fica vinculado à idade. Ah, fiz 18 anos, acabou. Não, não é assim. Fez 18 anos, tem que provar que o pai ou não tem mais a possibilidade, o pai ou a mãe, e a criança, né, que não é mais criança, agora já é moço, 18 anos, não tem mais
necessidade. Mas se tiver necessidade porque está fazendo faculdade, ou não só faculdade, mas tem a necessidade, aí tem que pagar alimentos. Então cabe a ação de alimentos sim, tá? Vai ser discutido na justiça, cabe a outra parte provar que não precisa mais, não faz faculdade. Mas cabe sim, viu, Rossi? Então fica a orientação aqui. Bom, a última pergunta para encerrar, passou um pouquinho o tema de Campinas, hein? Sexta-feira estive em Campinas. Um abraço pro Luiz Nader. Qual o remédio constitucional que devo usar para cobrar pensão alimentícia? Ouvi que o STF, Supremo Tribunal Federal, deliberou que não poderá haver mais prisão por falta de pensão. Procede? Boa pergunta, hein? Pergunta inteligente. O que acontece? Prisão civil, existia o depositário infiel e existe ainda, né, a pensão alimentícia. Pensão alimentícia ainda continua. Na prática, ocorre sim. Muita gente está tentando mudar, mas ainda ocorre. Então toma cuidado com isso. Depositário infiel, o que é isso, professor? É aquele sujeito que a justiça, né, fala, guarda aí para mim, guarda aí que está em discussão judicial, depois eu quero de volta. E esse sujeito não devolve. Seja um bem móvel, seja pecúnia, dinheiro, não importa. Algo que a justiça fala, guarda para mim, e a hora que ela fala, me devolve, o sujeito vendeu, gastou o dinheiro, depositário fiel, prisão civil, caberia, né? Cabia há um tempo atrás, hoje não. Hoje já foi, após o Madim, já pacificou o assunto, não cabe mais. Prisão civil, hoje a única, ainda em andamento, é a prisão em caráter alimentar, ok? Lembrando então, para encerrar nosso programa, mande questões para nós. Por favor, mande questões, vamos enriquecer esse programa, é feito com muito carinho. Um abraço a todos, um bom final de semana, obrigado.